Bom, meus queridos, louvado seja Deus. Hoje vamos dar continuidade então ao estudo do livro de Apocalipse. Estaremos vendo ao longo desses minutos pela frente a história da carta enviada pelo Senhor através do apóstolo João da ilha de Patmos, endereçada à última das igrejas, a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, na verdade, ela está dentro da era da igreja, que começa no dia de Pentecostes e vai até o momento onde a igreja é arrebatada, como aquela que pode passar um pouco. Ela está então qualificada entre o ano, em torno do ano de 1900, até o meio da tribulação. Depois vamos falar o porquê disso. Então ela chega até o arrebatamento, como foi falado tantas vezes, mas ela vai passar um pouquinho. Embora pudéssemos dizer assim, bom, mas é até o arrebatamento ou não é, pastor? Não, é até o arrebatamento. Mas ela, a existência dela, ela vai passar um pouco depois do arrebatamento. Então, falando aqui a respeito do assunto, eu quero começar a ler o capítulo 3, do versículo 14, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Bom, meus queridos, Jesus Cristo então novamente está endereçando a sua carta ao anjo da igreja, e quando ele faz isso, ele endereça essa carta à igreja inteira, porque ele deveria se posicionar e comunicar à igreja aquilo que recebeu como uma carta. Ele deveria ler essa carta à igreja. Então vamos convir. Quando o Senhor chega nesse momento e diz assim, eu sou a testemunha fiel e verdadeira. É verdade de uma forma total, não parcial, que Jesus sempre foi fiel a Deus. Ele é Deus. Ele sempre falou a verdade. Ele, nas suas palavras e nas suas atitudes, ele sempre demarcou com muita clareza que ele é semelhante ao Pai. Ele é a fiel testemunha, a testemunha que fala sempre a verdade. Ele é o princípio da criação. Ou seja, toda a criação foi feita por meio dele. E nada foi feito sem ele. Ele é a palavra, ele é o Criador, ele é aquele que é o Amém. Bom, Amém é a última palavra, é aquele que confirma todas as coisas. É aquele que tem a autoridade para dar a última palavra e confirmar todas as coisas na força do seu poder. A Bíblia diz que o mundo foi criado pela palavra de Deus e ele subsiste pela mesma palavra. A palavra de Deus, ela é tão viva e tão poderosa que ela sustenta todas as coisas. Eu estou aqui na minha frente olhando o céu com as nuvens, com um pouco de sol sobre elas, brilhando. E na verdade, todas as coisas que foram criadas são sustentadas pelo poder de Deus. E Jesus disse: eu sou o alfa, eu sou o ômega, mas agora ele diz assim, eu sou o Amém. Eu sou a testemunha, a fiel testemunha, que concordo na terra com toda a vontade do meu Pai que está nos céus. Continuando então, diz assim no versículo 15 e 16, vou ler 2 versículos. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Bom, o contexto histórico nos ensina que a igreja de Laodiceia não tinha água própria. Hoje nós temos água encanada, né? É tão diferente. Antigamente as pessoas tinham um poço, então eles estavam numa região onde a água era difícil. Então a água que realmente vinha sobre a cidade, ela vinha através de um outro lugar, através de um aqueduto que fora construído.
E ao longo do processo, na distância que ela andava, pegando o sol, que esse sol que eu falei aqui, ela ia então aquecendo. Ela não chegava quente, mas ela chegava morna. Ela chegava morna na cidade. Então Jesus, ele traz algo que eles conviviam, porque é melhor tomar uma água gelada ou tomar uma água quente do que tomar uma água morna. Nós como gaúchos aqui, um chimarrão morno, ou nós como brasileiros, um café morno, um café preto morno, não tem condição. Então vamos convir. Jesus ilustra algo vivido por eles, que era algo simples, mas importante, que na verdade a situação espiritual da igreja estava qualificada dentro da estrutura da água que eles recebiam através do aqueduto. Dizendo isso, o Senhor diz assim: quem me deras fosse frio ou quente, mas porque és morno. Eu já ouvi uma vez um pregador, ou mais de uma vez, dizer que, qualificando essa frieza, né, como se fosse aquele que o Senhor diz assim: eu preferiria que tu fosses frio. Uma melhor qualificação para ela, como dizendo que essa frieza seria ser frio para o pecado e fervoroso, quente para as coisas espirituais. Frio para com as coisas do mundo e quente para com as coisas espirituais. Olha, esse discernimento é válido, mas vou dizer que, naquilo que entendo e aprendi, o frio significa formal. Alguém que não tem vida espiritual. O frio significa formalidade, sem vida espiritual. O morno, ele identifica indiferença. É ser indiferente. Se tem um muro, a pessoa está em cima do muro. Eu não sei se eu vou para lá ou não sei se eu vou para cá. Então, o frio é ser formal, é não ter vida espiritual. O morno é estar em cima do muro, é ser indiferente. O quente é ser entusiasmado, é ser fervoroso na fé, na vida com Deus. Amém? Então, podemos dizer assim, é mais fácil trazer julgamento sobre um frio e abençoar um quente, que é fervoroso, o julgamento no frio, a bênção no quente, do que lidar com um morno. Bom, este simbolismo, né? Falando então dessa maneira, tu és morno, ele está dizendo que essa igreja, como o Senhor diz assim, eu sei as tuas obras, o Senhor está dizendo assim, eu vejo em vocês uma indiferença religiosa, uma superficialidade, uma falta de atividade ou de qualquer coisa que de alguma forma pudesse glorificar o meu nome. Se nós formos fazer uma comparação, a igreja de Filadélfia, que nós vimos ontem, ela é o oposto da igreja de Laodiceia. É o oposto. Então eles tinham uma porta aberta, eles tinham possivelmente um amor fervoroso para com Deus e para com os próximos, tinham um evangelismo vibrante. Esses aqui não têm atividade nenhuma. Na verdade, eles são uma igreja, a igreja de Laodiceia, era uma igreja que estava satisfeita consigo mesma. Ela estava, na verdade, de um estado confortável, ela estava prosperando e ela estava se sentindo bem. Só que eles não estavam fazendo absolutamente nada que pudesse fazer a igreja crescer ou externar uma paixão, uma emoção. Isso não existia, porque eles eram indiferentes. Falando isso, meus queridos, profeticamente, essa igreja está então entre os 7 períodos, entre o Pentecostes
e o dia do arrebatamento da igreja. Essa igreja, ela tem a sua característica fortemente marcada como o 7º período, que é o último período. Ela é a igreja atual que está no mundo, profeticamente. Bom, dizendo isso, eu quero dizer que quando o Senhor diz assim, ó, vomitar-te-ei da minha boca. Você já vomitou? Coisa engraçada falar assim, né? Mas você já vomitou? Meus queridos, observe que o vômito vem do estômago. Da boca, e isso é uma expressão de entendimento, vem o cuspir, né? Quem sabe alguém que poderia ser comparado com alguém que bota alguma coisa na boca e bota fora, ele não chega a engolir. Então, o que o Senhor está dizendo, dentro dessa característica morna que o Senhor está falando, que é um estado de indiferença, é estar em cima do muro. O Senhor lá no Velho Testamento diz assim, ó, até quando cocheareis entre dois pensamentos? É o Senhor falando pelo profeta Elias para o povo de Israel. Estar em cima do muro é cochear entre dois pensamentos. O Senhor diz assim, para que não sejais como as ondas levadas pelo vento. Uma hora vai para lá, uma hora vem para cá, uma hora vai para colar. A onda levada pelo vento, ela está em cima do muro. Ela não vai para um lugar definido. O Novo Testamento diz assim, dividido o vosso coração. O coração dividido é parecido com o que Elias falou para o povo de Israel no Velho Testamento, até quando cocheareis entre dois pensamentos? O povo estava servindo Baal e estava meio que servindo a Deus, muito mais Baal, estava dividido. O coração dividido. Aquele que serve a Deus e serve as riquezas, o Senhor disse, não podeis servir a Deus e as riquezas. Então, esse também é uma simbologia daquele que está em cima do muro. Então, essa expressão vomitar-te da boca seria como lançar fora, botar fora o que se botou na boca, ou até cuspir. Falando isso, essa igreja, que nós já falamos que ela é o último período, a igreja que vai estar junto com a igreja de Filadélfia, que vai para cima, a igreja de Laodiceia vai ficar aqui na terra. Então, profeticamente, ela é aquela igreja do fim que não será arrebatada, a menos que se arrependa. Bom, os de Filadélfia vão ser arrebatados, a menos, como lemos, que guardem aquilo que eles receberam. Não dá para olhar para trás. E esses aqui que estão ficando, então, elas vão sim até o período do arrebatamento, como as 7, só que como eles não são arrebatados, por isso que eu disse no início, que alguns teólogos colocam que ela vai ficar depois do arrebatamento, para ser perseguida e ser morta pelo anticristo. Bom, e isso deve se dar até os 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio, que são o período da tribulação. Não o segundo período, que é o período da grande tribulação. Falando isso, eu quero continuar aqui dizendo que se nós fôssemos falar da igreja de Laodiceia, considerando toda a era da igreja, inclusive essa situação da carta que ia para a Laodiceia, mas para que vale para todos os períodos em torno de toda a era da igreja, é a igreja que se contenta consigo mesma, que não tem discernimento real do seu estado, que pensa que está viva, mas na verdade está morta. Sabe que às vezes isso podemos encontrar numa parte prática em algumas pessoas
que estão dentro de uma igreja que pode estar bem avivada. Tem pessoas que às vezes têm uma visão de si mesmas, que é só a pessoa que vê, ninguém concorda com aquilo que a pessoa diz ser. A verdade, a pessoa acaba dizendo essas coisas que eu vou ler aqui agora no 17, olha só. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, entre parênteses, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Pastor, por que está entre parênteses? Porque essa expressão não se encontra em todos os manuscritos da Bíblia, exato desses textos que foram encontrados. Alguns têm e alguns não têm. Então está entre parênteses como podendo ser que alguém acrescentou aquilo ali. Mas é aceito ao ponto de estar no cânon das Escrituras. Então, a igreja aqui, ela está dizendo, eu sou rica. Meus queridos, a riqueza a que ela se referia mostra a falta de discernimento que ela tinha do verdadeiro estado espiritual dela. Ela é rica no quê? Bom, ela é rica na sua prosperidade, ela é rica, quem sabe, na quantidade de membros, ela é rica nas cadeiras, no altar, no tipo de material que é usado, nos tipos de microfone, nos tipos de caixa, no tipo de estrutura. Ela é rica na sua intelectualidade, ela é rica, quem sabe, na sua maneira de ter a sua estrutura de culto, mas ela é pobre. Mas ela diz assim, ó, eu sou rica. Eu sou rica. E ela diz assim, eu sou rica e estou enriquecido. Eu estou enriquecida. Meus queridos, o poder, a riqueza, normalmente quem atinge a riqueza adquire poder. O poder sempre corrompe. Há muitas vezes se diz assim, dá poder ou dá um cargo para alguém, dá uma posição para alguém e você vai ver o que está no coração dessa pessoa. Isso vale para o secular e vale para o espiritual. Mas aqui ele diz o seguinte, ó, eu estou enriquecido. Eu estou enriquecido. Meus queridos, esse é um orgulho. O orgulho quando chega e se instala no coração de uma igreja. Tem igreja que diz assim, ó, nós somos a igreja, rapaz. Os outros são tudo uns carnal, uns não sei o quê, porque isso, porque aquilo. Meus queridos, o relacionamento de cada pessoa com Deus é único. Há uma intimidade com o Senhor. A igreja então diz assim, ó, nós somos, quem sabe eles pudessem dizer assim, ó, da sede que está aqui meio perto de nós somos a igreja. Nós estamos enriquecidos. Este orgulho que cega a alma é pecado. Este orgulho é um princípio satânico. Esse orgulho é a característica de um ímpio. Falando isso, eu quero dizer que certamente essa igreja se provou, esqueceu da plenitude de Deus. Se ela tivesse vivido uma plenitude em Deus, e todo aquele que andou numa plenitude em Deus, ele pode dar uma olhadinha para trás e dizer assim, Senhor misericórdia, renova. Tocou meu telefone. Eu não vou dizer quem foi o irmão que me ligou, porque ele pode ligar de novo. Mas eu vou continuar aqui a live, né? Então, continuando aqui a live, graças a Deus que ela não caiu. Continuando aqui, eu quero dizer o seguinte, meus queridos, se eles tivessem experimentado uma plenitude em Deus, eles não diriam que essas coisas poderiam os satisfazer, a menos que o seu orgulho os levou a um estado de cegueira. Porque eu vou repetir,
aquele que experimentou uma vida com Deus, e ele não tem hoje. Ele sabe que não tem, e ele deseja ter de novo, e o Senhor quer dar. Agora, essa igreja, ela tem então uma característica que vale para todos os tempos. Há muitas igrejas hoje, ou muitas pessoas que estão dentro da igreja hoje que estão nesse estado. Meus amados, há uma importância gigantesca que possamos revisar os nossos posicionamentos e a nossa vida com Deus. A parábola das 10 virgens diz que metade das igrejas tem óleo na sua lâmpada, metade das noivas tem óleo na sua lâmpada e metade não tem. E vão ficar. Falando isso, eu quero continuar a leitura do versículo 18, lendo o conselho que o Senhor dá. E o conselho dele é o melhor conselho, melhor do que qualquer coisa que eu possa dar aqui. Ele diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Jesus tem ouro para vender. Meus amados, observe o seguinte: existe uma riqueza para com o mundo, que é ter dinheiro, é ter bens, é ter roupas, é ter títulos, é ter posições, é andar num carro, é poder cantar e falar de coisas grandiosas, porque eu viajei, porque eu conheço, porque eu sou língua, eu tenho esse curso, eu tenho esse outro. Existe uma riqueza que pode ser apresentada diante dos homens. A Bíblia diz que aquilo que é elevado para os homens é desprezível para Deus. Existe uma riqueza em Deus. O Senhor diz assim: eu te aconselho que você venha comprar o ouro que eu vendo. É possível acumular riqueza neste mundo, e é possível comprar e acumular riqueza nos céus. Aquele homem que queria simplesmente, tinha aquela vontade de crescer e conquistar e fazer celeiros maiores para guardar as multidões dos seus bens, ouviu como um homem insensato, que daqui a qualquer momento alguém poderia pedir a sua alma, e tudo aquilo que ele tinha, para que serviria? Então é possível ser rico neste mundo e ser pobre no que diz respeito ao reino dos céus. É possível ser pobre neste mundo e rico para com Deus, mas é possível também ser uma pessoa que tenha e saiba, não deixando essas coisas deste mundo entrar para dentro do seu coração, tendo posses, mas também sendo rico para com Deus. A palavra de Deus, então, ela nos ensina que nós devemos comprar ouro provado no fogo. A verdade é que essa venda que o Senhor faz, se nós formos ler a Escritura, é de graça. É só buscar a sua presença, é só começar a alinhar o seu coração segundo a sua vontade. É se entregar ao governo dele. Ele disse assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça. O ouro normalmente está na rocha. Uma vez a rocha sendo desmanchada, dá para peneirar. E uma vez peneirado, esse ouro vai ter que ser esquentado, provado no fogo, para que ele seja purificado. Meus queridos, é certo que o Senhor vai corrigir, e está corrigindo. Primeiro ele aconselha, e depois ele vai ser mais forte naquilo que ele aconselha, chamando ao arrependimento. A verdade é que Deus permite a disciplina, e a disciplina tem uma vontade de poder fazer com que o nosso coração, orgulhoso, soberbo, cego, possa voltar então
a humildade, podendo reconhecer os nossos pecados, as nossas iniquidades, nos arrependendo deles e voltando então a poder ser aperfeiçoado em meio ao erro que cometemos. Bom, falando essas coisas, se nós quisermos sermos ricos para com Deus, certamente vamos ter que reposicionar nossa vida segundo a palavra de Deus. Tem vento, está batendo aqui uma janela ou outra que eu me esqueci de fechar, mas ele diz o seguinte: aconselho-te que compres de mim vestes brancas. As vestes na Bíblia, elas são com toda certeza as vestes do justo, o linho branco que o justo veste. São os atos, as obras justas que esse homem, que essa mulher fez. Então, um homem pode se vestir da sua justiça própria, como era o caso das pessoas, dos irmãos que estavam na igreja de Laodiceia. Então, eles, baseados na sua própria justiça, se achavam justos diante de Deus, mas a única justiça que nos justifica diante de Deus é a justiça do próprio Cristo. Nós não podemos estabelecer a nossa própria justiça, mas temos que andar na justiça que está na palavra de Deus. E uma vez andando nessa justiça, nós somos revestidos, porque essa justiça nos leva a fazermos atos que são valorosos, que são obras que Jesus Cristo vai reconhecer e vai aplaudir, porque elas têm uma atitude correta, vindo de um coração que tem uma motivação correta. Falando isso, eu quero dizer que quando um homem anda na sua própria justiça, no seu orgulho, quando um homem anda assim, ele não tem discernimento, eles têm os seus olhos cegados. Ainda que diga que veja, aos olhos do Senhor ele é cego. E uma vez vestido com a sua própria justiça, ele acaba, na verdade, estando nu diante de Deus. Então o Senhor diz assim: se veste com vestes brancas. Nós já falamos aqui nas outras lives que, na verdade, o branco significa inocência, significa pureza, significa paz, mas aqui também significa justiça. Falando sobre isso, o Senhor diz assim, e que tu compres, e que unge os olhos com colírio. Os historiadores dizem que a igreja de Laodiceia tinha não algo médico, medicinal, mas medicinal sim. Existia uma estrutura aonde, de alguma forma, num contexto semi-científico ou extremamente artesanal, existia um pó oftálmico, ou melhor falando, um colírio, que as pessoas iam àquele lugar buscando esse colírio para melhorar a dificuldade das coisas que tinham nos seus olhos. Bom, nós sabemos até hoje que o colírio, ele pode ajudar, quem sabe com alguma infecção, ele pode ajudar com ressecamento, e eu não sou médico, eu sei que o colírio pode ajudar em muitas coisas, mas ele não pode aperfeiçoar os olhos. Algum benefício existia dentro desse contexto histórico. Então o Senhor está dizendo o seguinte: eu quero que vocês unjam os olhos, já que vocês são famosos, ó laodicenses, pelo colírio que vocês têm. Então o Senhor usa o exemplo da água morna, que vinha pelo aqueduto, e do colírio, que era algo que eles tinham, quem sabe que dava preço até para vender, apresentando os seus resultados. O colírio que vocês têm, unge com o colírio que eu tenho para dar. Unge os teus olhos com aquilo que eu posso ungir, porque só eu posso tirar as escamas dos olhos. A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo, quando encontrou Jesus, quando recebeu a oração de Ananias, caíram como que escamas dos seus olhos. Meus queridos, a verdade é que o nosso entendimento pode estar embotado, podemos não ter discernimento espiritual.
E aqui, então, podemos dizer que a história da igreja, ela recebe um aconselhamento de Cristo para que tivesse realmente um ouro provado no fogo, para que pudesse ter aqui o contexto de poder ter uma vestimenta que realmente cobrisse a sua nudez e colocar nos seus olhos um colírio que realmente tirasse a sua cegueira. Então, quero dizer que essa igreja, ela é o tipo da igreja que perdeu o discernimento espiritual. E isso acontece quando a igreja peca, ou uma pessoa peca e não se arrepende. Ou quando a pessoa ela não recebe mais a luz das Escrituras, ficando com o seu discernimento antigo e se perdendo nele, que eu já vi acontecer muitas vezes. E especialmente porque o relacional, a vida com o Senhor, a oração, a intimidade, ela já não existe mais. Então o discernimento vai embora, especialmente pela falta de arrependimento de pecados mais sérios, aonde se entristece o Espírito Santo. E na medida que o Espírito Santo é entristecido, o processo de morte se inicia. E aí então, vemos aqui os 3 últimos versículos, que eu vou ler todos de uma vez só. O Senhor tem então um conselho e tem agora uma firmeza de duas coisas maravilhosas que Ele faz em meio a todos esses erros. Olha só o que Ele vai dizer: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, aqui, meus queridos, há uma declaração de amor. Olha só o que ele diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Ele está dizendo assim: Laodicenses, eu estou entristecido com vocês. Eu não estou contente com o que vocês estão fazendo. Eu preferia que vocês fossem quentes, mas como vocês são mornos, eu quero, na verdade, aconselhar vocês. Eu quero aconselhar vocês e eu quero também dizer para vocês que eu amo vocês. Meus queridos, não dizemos assim o pai e a mãe que realmente amam o seu filho e corrige ele. Se nós estivermos sem correção, nós não somos mais filhos, nós somos bastardos. Eu vou dizer uma coisa tremenda que já falei algumas vezes. Enquanto o Senhor está nos corrigindo, e nós estamos ouvindo e conseguindo ouvir, e está nos mexendo, é sinal que nós estamos vivos. Você está vivo, ainda está vivo, ainda há esperança. Então o Senhor diz assim: ó, eu corrijo porque eu amo. Não importa se você vai gostar ou não vai gostar, eu te amo, diz o Senhor. E eu repreendo e trago disciplina sobre aqueles que eu amo. Qual o objetivo da disciplina? Trazer uma abertura de olhos, humilhar o soberbo, para que ele possa chamar o seu pecado de pecado, para que ele possa então se arrepender e ser restaurado aquilo que Deus deseja dar para ele. Olha só, o Senhor então, ele poderia ficar então de braços cruzados, dizer assim: bom, eu já me apresentei para eles, um dia eu já bati na porta deles, eles na verdade vieram a mim, tiveram comunhão comigo, mas agora eles estão desprezando, eles são superficiais, eles são religiosos, eles estão em cima do muro, o coração deles é dividido, eles querem me servir um pouco querem servir o mundo. Eu não vou atrás, não. O Senhor diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Esse é o Deus que corrige, o Deus amoroso, com humildade, está lá batendo. Jesus está batendo hoje aqui na porta do teu coração: meu filho,
volta para mim. Filho, abre de novo o teu coração. Não interpreta mal essa mensagem ou todas as mensagens que tu tem ouvido, porque eu castigo, eu repreendo somente mesmo aqueles que eu amo. Tu está entendendo que eu te amo? Eu quero, meu filho, que você entenda, que você compreenda. Eu quero que você se arrependa. Eu quero que você caia em si. Esse caminho que você está seguindo é um caminho de morte. Eu já estou voltando. Não muito pouco depois desses dias, eu vou voltar e vou buscar a igreja. Eu quero que tu esteja posicionado como se fosse uma igreja da Filadélfia. E eu não quero que você fique nesse caráter e nesse princípio da igreja de Laodiceia, a menos que você se arrependa. Meus queridos, quando nós como homens, quando nós nos doamos a alguém, melhor dizendo, e quando a pessoa rejeita o que nós fizemos, nós temos a tendência de ficarmos magoados e chateados. Mas o Senhor não é assim. Enquanto há vida, há esperança, como se diz. Então, vou falar isso aqui. Muitas vezes, de muitas maneiras, em muitas situações, o Senhor nos chama. Quantas vezes Ele falou contigo andando de carro? Quantas vezes falou contigo em sonhos? Quantas vezes falou contigo através de um louvor? Quantas vezes falou contigo através de uma palavra? Contigo e comigo. Quantas vezes falou conosco quando estávamos parados, quem sabe de férias, olhando para o mar ou caminhando num lugar bonito? Quantas vezes falou conosco quando as coisas deram errado? Quantas vezes tem falado conosco de muitas formas, de muitas maneiras? Esse é o Senhor. Se eu estou percebendo, é sinal que eu estou ainda vivo. Se eu não estou percebendo, a minha situação é mais grave. Mas vamos lá, o Senhor diz assim: ao que vencer, e aqui é um encorajamento, quem diz assim, né? Ao que vencer, deixa eu ler de novo aqui que eu me esqueci. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Embora essa igreja seja tão repreendida por tantas coisas, a palavra de Deus está mostrando aqui que o Senhor diz assim: olha, se você vencer, se você se arrepender, se você ouvir o meu conselho, se você deixar de ser morno e voltar a ser quente, embora as minhas palavras possam ser firmes contigo, eu quero dizer para você que você pode sentar comigo. Se você vencer, certamente vai sentar comigo. Mas se você se arrepender, você pode sentar comigo, assim como eu sentei ao lado do trono do meu Pai. Eu também vou dar a você uma posição de exaltação, uma posição elevada. É isso que o Senhor está dizendo. É isso que o Senhor está dizendo. É um encorajamento. Vamos deixar o que ficou para trás, Laodiceia. Vamos começar daqui para frente. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos nos agarrar nisso aqui. Vamos largar esse orgulho. Vamos largar essa justiça própria. Vamos voltar a estar na presença. Vamos voltar a meditar na palavra. Vamos voltar a servir. Vamos fazer e exercer um ministério. Vamos voltar não ao ativismo, a fazer uma atividade consciente. O pastor falou hoje: se você tem sobra de comida ou tem condição de ajudar alguém, leva uma comida lá na igreja, leva lá para nós formar mais cestas. Meus queridos, vamos juntar essa roupa, vamos ir para essa oração, vamos buscar a face do Senhor. O mundo pode nos ter privado desse momento de estarmos ali no templo, reunido na casa de oração, mas eles não podem nos impedir de estarmos na presença de Deus. A igreja, essa igreja que não estava sendo perseguida, mas hoje nós estamos sendo perseguidos não pelos homens, embora estamos aprisionados dentro de casa pelo governo, mas nós não estaremos aprisionados porque somos livres em Cristo. Nós podemos estar avivados dentro da nossa casa. O verdadeiro avivamento só vem quando um arrependimento verdadeiro aparece. Há uma libertação no coração em relação aos nossos pecados, às nossas negligências em relação a Deus e em relação aos nossos irmãos e aos homens que estão na nossa volta. Aí irrompe o avivamento, não há quem segure. Jesus diz amém, e eu encerro essa palavra
com a palavra que diz aqui, como dizem todas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus queridos, quem tem ouvidos, ouça. Eu vou encerrar aqui dizendo: a Igreja Família da Fé está aberta todos os dias, nesse período, naquilo que é possível, de segunda a domingo vai estar aberta, das 4 horas da tarde às 6 horas da tarde. Eu estou terminando essa live, estou indo lá para a igreja. Se você precisa de um socorro, né, dentro das normas de vigilância, nós vamos manter distância de 2 metros, mas nós vamos conversar com você. Se você tem um alimento, me leve lá, me leve hoje ou me leve amanhã. Se você tem uma roupa, já pensando no inverno, eu não sei o que vai acontecer, as pessoas não podem sair nem para comprar, vamos dar uma estrutura para os da igreja, né? E também para aqueles que estão fora, quem sabe, semeando aquilo que é uma boa obra, com a motivação correta. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda a graça de podermos andar e permanecer na presença do Senhor até o fim. Amanhã voltamos, entramos então no capítulo 4. Vai mudar a figura do estudo. O estudo vai ficar diferente. Amanhã estaremos aqui de novo, se o Senhor permitir, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.